Amados, quero compartilhar com vocês nessa noite aqui um texto bíblico que se encontra em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 9 até o 14. Colossenses, capítulo 1, versos 9 ao 14. Quero compartilhar esse texto bíblico com vocês aqui. Duas razões. A primeira razão é porque nós estaremos, a partir de quinta-feira, como foi falado no Acontece, nós acabamos o estudo de milagres, né? Passamos aí mais de 6 meses estudando os 36 milagres de Jesus, e na próxima quinta-feira o nosso estudo estará voltado para as cartas de Paulo às igrejas. Então, nós estaremos falando das cartas de Paulo, né, a coleção do Novo Testamento, praticamente, né, que Paulo escreveu, e nós estaremos aí, pouco a pouco, desmembrando essas cartas, a razão, por que ele escreveu, qual foi a razão ali, né, a situação toda, o contexto, e a gente vai estar explicando, falando algumas coisas das cartas, um estudo muito interessante, muito bacana. A gente vai ficar um tempo aí, porque são bastante cartas, bastante intenção de Paulo com as igrejas, e a gente vai estar colocando essas intenções, esse amor, esse carinho, esse cuidado de Paulo. E aí, para a gente poder fazer essa propaganda, a gente vai falar sobre Colossenses hoje, capítulo 1, que é uma das cartas que Paulo e Timóteo escreveu para a igreja de Colossos. E outra razão também que nós entendemos, porque essa semana foi uma semana muito legal, né? Recebemos a visita aqui de alguns irmãos, a gente escreveu lá no grupo de missões e tudo, o carinho dos irmãos de vir na minha casa e em outras casas também, cantando na rua e dando testemunho do amor de Deus. Isso é muito bacana. E a gente, nessa quarentena, a gente vai estudando, fazendo, né, aplicações de uma porção de coisas e tal, e a gente vai se questionando com relação a algumas questões teológicas, e eu coloquei lá no grupo que uma das questões teológicas é saber a razão da existência da igreja, por que a igreja existe, qual é a função, qual é a razão, por que deve existir mesmo, não deve, como que funciona isso tudo. E eu até coloquei um pouco, e uma das coisas que eu estudei essa semana foi sobre igreja, né? Escutei e participei de uma live da Convenção Batista aqui de São Paulo, falando sobre essa questão do retorno da igreja, uma coisa que a gente já está preocupado, alguns pastores, a gente já tem falado sobre isso, a gente já tem escrito algumas coisas sobre isso, né, sobre igreja, e essa semana a gente falou muito sobre igreja. E uma das coisas conversando com vários pastores essas semanas aí, e falando sobre igreja, o que veio na minha cabeça também, não conversei isso com os pastores, essa semana foi um debate sobre igreja, mas o que veio na minha cabeça também foi a questão da salvação. Igreja, salvação, né? Por que a salvação? Por que somos salvos? E por que existe igreja dentro dessa salvação? E essa discussão teológica que ficou na minha cabeça também sobre essa questão de salvação. Ok, somos salvos, e agora? Né? Somos salvos, o que acontece? Somos salvos, o que temos que fazer? Somos salvos, acabou, ponto final, é só esperar agora o arrebatamento? Como que funciona isso? E qual é a nossa atitude? Como é que funciona? E eu comecei a me questionar e perguntar sobre essa questão, né? E outra coisa interessante a pergunta você tem certeza da sua salvação? No período de pandemia, no período que nós estamos de perigo de morte, na verdade, temos a certeza da salvação, da vida eterna? O que é a salvação? Como que funciona? O que nós podemos fazer para ter certeza da salvação? Como que funciona isso? Então, um dos questionamentos e tal que aconteceu. E eu entendi, né, no meu pensamento aqui, que Paulo e Timóteo, eles estavam preocupados com a igreja de Colossos, porque eles tinham ouvido falar que a igreja de Colossos, os irmãos da igreja de Colossos estavam indo muito bem, obrigado, estava muito legal. Eles verdadeiramente estavam exercendo o amor para a palavra e o amor com o próximo. O texto bíblico deixa claro
que Paulo e Timóteo estavam orgulhosos do povo daquela localidade, porque eles sabiam verdadeiramente o que era amar a Deus e amar ao próximo, e estavam exercendo de forma fidedigna essa missão que Jesus deixou para todos, de fazer esse trabalho. A questão é que Paulo e Timóteo estavam preocupados com a continuidade desse trabalho. Eles estavam preocupados se esses irmãos iam continuar perseverando nesse trabalho. Agora, o que o texto também deixa muito claro é que só era possível que esses irmãos pudessem entender esse amor para Deus e esse amor para com o próximo, porque eles eram salvos. Paulo e Timóteo deixam muito claro disso. Deixam muito claro que só era possível fazer esse trabalho através da salvação. Paulo e Timóteo deixam muito claro que a igreja de Colossos estava experimentando algo tremendo, porque eles tinham a certeza da palavra pregada pelo decorrer da história, porque eles tinham ouvido bem a história, tinham entendido bem a história, eles tinham entendido bem o sacrifício de Jesus na cruz, eles tinham aceito o sangue derramado por Jesus na cruz, e por eles aceitarem tudo isso, eles entendiam que era a salvação, e por ser salvos, precisavam cumprir algumas questões, e eles estavam cumprindo. Por isso que Paulo e Timóteo, então, falam que eles estavam preocupados no sentido de oração e que precisavam orar pelaquela igreja de Colossos para que eles pudessem continuar entendendo a salvação e continuar, mais ainda, trabalhando, frutificando o amor de Deus para com o próximo, porque era uma igreja salva. Então, irmãos, a primeira igreja batista é uma igreja salva. Você, como igreja individual, você é uma igreja salva. Então é isso que nós precisamos entender dentro desse questionamento, se nós somos verdadeiramente salvos ou não salvos. Se nós temos o regozijo da salvação, se nós entendemos a salvação, se nós vivemos a salvação, se regozijamos na salvação. E aí é por isso que Paulo e Timóteo ora por esta igreja, é por isso que nós também devemos orar por esta igreja, a primeira igreja batista em Guarulhos, por todos os irmãos que estão nos assistindo. Por isso que nós temos que orar por isso, por isso que nós temos que permanecer e entender a salvação, para que a gente possa cumprir determinadas coisas, porque somos salvos, mas não significa que ser salvo dá um ponto final e vamos esperar o arrebatamento. Não, precisamos continuar no processo de santidade, e por isso, então, que nós precisamos, em contínua oração, permanecer frutificando em toda boa obra. O meu questionamento e a minha indagação com relação à salvação, a entender a salvação, é porque, dentro desse questionamento, nessa semana, como eu falei, conversando com alguns pastores e batendo papo, trocando algumas ideias, a nossa preocupação é, quando acabar a pandemia, como que vai ser as nossas igrejas? A gente tem a expectativa da volta, né, da reabertura das igrejas, e isso também é um ponto interessante, porque quando a gente fala assim, semana que vem o governo liberou, estamos abertos, semana que vem o culto será lá no templo, lá na nossa comunidade, não vamos ter 500 pessoas lá, nem podemos, tudo tem que ser de forma gradativa. Vamos começar aos poucos. Então, como que essa questão de voltar, e quando voltar, vamos voltar com toda a vontade, ou vamos voltar com medo de algumas questões? Será que nós vamos ter o conforto de estar na nossa casa assistindo o culto? Para que ir na igreja? Como que funciona isso?
Como que vai ser essa questão das crianças estarem crescendo sem ir na igreja, sem ter um ambiente eclesiástico, sem ter o costume? Como que funciona como essas crianças vão crescendo com essa ausência de domingo estar na igreja, salinha e tal? Como que será isso? Então, o processo da salvação, o processo da santificação, entender a salvação e por que somos salvos, eu penso que é algo importantíssimo para cada um de nós. Porque a gente vê, por exemplo, irmãos indo para a igreja só por ir. A gente vê, até mesmo antes da pandemia, irmãos indo para a igreja achando que igreja é um encontro social, onde a gente pode apertar a mão e abraçar. E agora, como a gente não pode abraçar, para que existe igreja? Agora que a gente não pode estar próximo, para que existe igreja? Igreja era só domingo para chegar lá, abraçar, fingir que está assistindo o culto e pronto, e acabou. E não. O Paulo Timóteo está dizendo em Colossos que não, que a igreja é muito mais que isso. A salvação é muito mais que isso. E a igreja precisa continuar em movimento. A igreja precisa continuar com as suas atividades, mesmo no tempo de pandemia, mesmo em tempo de quarentena. A igreja precisa fazer isso. E glória a Deus que eu vejo a primeira igreja batista em Guarulhos movimentando, trabalhando. A gente fez a celebração da ceia, vamos fazer de novo. A gente faz um almoço de 15 dias. Irmãos vêm visitar, cantando no meio da rua. Tantas coisas que nós estamos fazendo e eu dou glória a Deus e por isso eu oro por os irmãos. E essa é a certeza da salvação, mas infelizmente a gente vê grupos de irmãos, pessoas, não só na primeira igreja batista em Guarulhos, mas nas igrejas espalhadas por aí, indo para a igreja simplesmente para ter um encontro social. A gente vê irmãos, por exemplo, chutando balde literalmente com muitas situações, pessoas, irmãos, que depois de publicar a sua fé diante da nossa comunidade, depois de dar um testemunho maravilhoso de fé, pessoas, irmãos, que continuam chutando o balde, se regozijando não na salvação, mas se regozijando no pecado, se lambuzando com as coisas do pecado. A gente infelizmente vê isso. E a gente vê pessoas, irmãos, que testemunham a sua fé, que vão na igreja, que participam de atividades e tudo, mas não estão praticando a sua vida cristã. Ou seja, não mudou a sua prática de vida, não mudou o seu andamento de vida, não entendeu ainda o significado da salvação. E por isso não tem nenhuma transformação. O que devemos fazer então com a nossa salvação? O que devemos ter como atitude, como discernimento espiritual? Como que é isso? E aí eu penso que Paulo e Timóteo escreveu para o povo exatamente para que eles pudessem ter cuidado com relação a isso. E o texto bíblico fala então em Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 14, assim: por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Nós vamos distribuir aqui alguns pontos, e o primeiro ponto eu coloquei da seguinte maneira: somos salvos para sermos cheios de conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Vou repetir para os irmãos: somos salvos para sermos cheios do conhecimento da vontade de Deus,
com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Mais uma vez, então, eu leio o verso 9. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos ou deixamos de orar por não deixamos de orar por vocês, e de pedir que sejam cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Irmãos, primeira característica de que por que somos salvos? Porque Jesus nos salvou. Somos salvos hoje para que a gente possa entender qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Somos salvos para que nós possamos entender quem é Cristo, conhecer quem é Cristo, saber a sua vontade para a nossa vida. Só que para isso, irmãos, nós precisamos criar um ritmo de intimidade com Deus. Para que a gente possa crescer no conhecimento de Deus, precisamos ter um ritmo de intimidade com o Senhor, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E aí, sabe como que é isso? É aquele texto que está lá em Salmo capítulo 1. Não vos misturei na roda dos escarnecedores. Para que a gente possa ter uma intimidade total com Cristo, para que a gente possa ter um relacionamento com Ele, para que a gente possa crescer no conhecimento dEle com toda a sabedoria, nós precisamos estar no lugar certo, precisamos estar com pessoas certas, precisamos falar, ou seja, sair da nossa boca palavras certas, e não palavras torpes, não palavras gananciosas, mas palavras com sabedoria espiritual, palavras certas. Precisamos pensar, ter estratégias em coisas certas. Nossos objetivos, nosso rumo, nossa visão precisa ser coisas certas, precisam ser coisas relevantes para o reino, se envolver com o reino. Todas as coisas que nós pensarmos no nosso futuro, hoje nós somos seres espirituais, então tudo que nós sonharmos precisam ser sonhos espirituais. Nós precisamos, irmãos, com a salvação, nós precisamos saber discernir, ou seja, saber diferenciar entre o bem e o mal, o que é bom, o que é mal, o que é de Deus, o que não é de Deus. Nós precisamos saber separar essas coisas. A palavra de Deus fala que todas as nossas ações e atitudes precisam ser para glorificar o nome do Senhor. Será que o que nós estamos fazendo, sabemos diferenciar a ponto de glorificar o nome do Senhor? Será que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o nosso falar estão sendo para glorificar o nome do Senhor ou estão sendo para o mal? É isso que nós precisamos entender com a nossa salvação. A nossa salvação, para que a gente possa crescer no conhecimento de Deus com sabedoria, nós precisamos saber as atitudes que nós precisamos tomar. Nós precisamos ter comportamentos espirituais. E aí repito o que nós falamos aqui no início desse ponto. Chutamos o balde. Nossas atitudes, as nossas palavras. Essa semana, vou ser um pouco antiético agora. Isso não é bom também não, mas eu vou ser. Essa semana a gente viu no noticiário uma reunião dos ministros da presidência da República. Não vou entrar aqui em política, se estava certo ou errado. Eu só quero chamar a atenção de você para um governo, por exemplo, que fala sobre Deus o tempo todo, que Deus é supremo, que Deus é isso, que é evangélico, que é aquilo outro. Que testemunho é esse das palavras torpes que saíram nessa reunião? Não quero falar de política, não quero saber de política. Não estou falando de política. Eu estou falando aqui estou dando um exemplo de atitudes, de comportamento, daquilo que sai da nossa boca. E aí eu pergunto para você, um salvo em Cristo pode ter atitude como essa? Um salvo em Cristo pode ter um comportamento como esse? É isso, irmãos. Um salvo pode dar mau testemunho como esse? Repito, não estou falando de política, eu estou falando de palavras. Infelizmente, a gente vê pessoas nas nossas comunidades dizendo e pregando para todo mundo que é salvo, mas não tem comportamento de salvo, não fala como um salvo.
não tem atitude como salvo, seus pensamentos, seus objetivos não são como salvo. E é essa a preocupação de Paulo e de Timóteo com a igreja de Colossos. Nós precisamos entender a salvação. E entender a salvação, então, é saber que precisamos estar cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Eu pergunto para você, meu amado, se você é salvo, você sabe discernir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Repito, se você é salvo, você sabe discernir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Ponto 2. Nós somos salvos para viver de maneira digna do Senhor. Somos salvos para viver de maneira digna do Senhor. No verso 10, diz assim: é isso, que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Viver de maneira digna é saber agradar a Deus. Viver de maneira digna é saber agradar a Deus com frutos do Espírito, cuidando do próximo, cuidando do povo de Deus, frutificando com toda boa obra, fazendo a diferença em nossa comunidade. Ser digno do Senhor é ser diferente. Ser digno do Senhor é saber amar com o amor de Jesus. É dessa forma que nós podemos frutificar. Somente com o amor de Jesus, somente amando com o amor de Jesus, que nós vamos conseguir frutificar a palavra de Deus, tirando as pessoas da morte e levando as pessoas para a luz de Jesus Cristo. Assim, se nós entendermos que a frutificação no Espírito do Senhor é entender para viver de uma maneira digna do Senhor, nós vamos continuar a crescer no conhecimento da vontade de Deus. Como o texto exatamente está dizendo para nós, crescendo no conhecimento de Deus. Mas para isso, nós precisamos frutificar com toda boa obra através do amor de Jesus. E eu pergunto para você, você é salvo? Então, se você é salvo, o que você tem frutificado? Você é salvo, está exercendo essa frutificação no Espírito, com o amor de Jesus, para várias pessoas, tirando da morte e trazendo para a luz? Se você tem a certeza da salvação, você precisa automaticamente, sem nenhuma força, frutificar em espírito. E aí continuar crescendo no conhecimento de Deus. 3. Somos salvos para ter a perseverança e paciência com alegria. Somos salvos para ter perseverança e paciência com alegria. Verso 11. Sendo fortalecida com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Meus amados, sem dúvida nenhuma, estamos vivendo tempos difíceis. Sem dúvida nenhuma, estamos passando por um momento muito difícil. A gente tem falado isso o tempo todo. O tempo todo a gente tem falado da pandemia, do coronavírus, do Covid-19. Nós estamos falando sobre isso, televisão, o tempo todo. Então, sem dúvida nenhuma, sabemos que estamos passando um tempo difícil. E esse tempo difícil nos leva realmente à reflexão. E essa reflexão, muitas vezes, de desânimo. Essa reflexão, muitas vezes, de murmuração. Essa reflexão, muitas vezes, de querer desistir, de chutar o balde e de questionar algumas ações. Sem dúvida nenhuma, passamos por esse momento. Esse tempo difícil é realmente algo angustiante. Agora, murmuração não é algo da salvação. Muito pelo contrário. Nós precisamos, sim. O que é algo da salvação é perseverar com paciência e alegria.
É o que o texto bíblico está dizendo. Você é salvo, você tem a característica da salvação, então, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de dificuldade, mesmo em tempo onde tem medos, angústias, terror, mesmo querendo às vezes desanimar, porque são todos sentimentos humanos de pecadores que somos. Cada um de nós podemos sentir isso, claro que sim. Mas quando nós somos salvos e temos a certeza da salvação, é por um momento, porque rapidamente o Espírito Santo vem e nos consola, nos dando perseverança e paciência com alegria e vontade de viver, de superar, de vitória, de crescer. Sentimento de salvação, entender a salvação com conhecimento com Cristo, é perseverar com paciência e com alegria. Você é salvo, meu amado? Você é salvo ou você tem murmurado? Você é salvo ou você está querendo desistir? Você é salvo ou você está com medo? Salvo é persistir com paciência, perseverar com paciência, com alegria. Com a alegria que é a nossa força. 4. Somos salvos para poder participar da herança do reino da luz. Somos salvos para participar da herança do reino da luz, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos da luz. Irmãos, que é herança? Herança é tudo aquilo que é deixado para nós. Jesus deixou para nós uma herança na cruz do Calvário. O que Jesus deixou para nós como herança? A morte. Porque Ele morreu na cruz, e lá Ele está. É isso que Jesus deixou? Absolutamente não. A herança que Jesus deixou para nós é a ressurreição, é a vida eterna. Essa é a herança de participarmos, como o texto bíblico está dizendo aqui, que nos tornou dignos de participar da herança, nos tornou dignos de participar da vida, nos tornou dignos de participar da vida eterna, com vida e abundância. No reino da luz, é o céu, irmãos. Nós somos dignos agora, através de Jesus Cristo, pela salvação dada por Ele, de participarmos dessa herança de vida eterna, ou seja, estarmos no céu. Um dia estaremos todos juntos com o Pai no céu. Essa é a herança que nós recebemos. Somos salvos. A questão, amado, é que você tenha certeza disso. Você sabe que você é digno de participar dessa herança, de estar no céu? Somos salvos para que a gente possa se regozijar nisso, bater nos peitos e dizer: eu sou salvo porque recebi uma herança dada de graça na cruz do Calvário por mim. Por isso eu sou salvo. Eu participo dessa herança, eu sou digno, meu irmão, você e eu somos dignos, através de Jesus Cristo, do amor de Jesus na cruz do Calvário, de termos vida em abundância, vida eterna. 5º e penúltimo. 5º e penúltimo ponto. Somos salvos porque Ele nos resgatou do domínio das trevas. Somos salvos porque Ele nos resgatou do domínio das trevas. Versículo 13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Oh, glória! Quando nós somos salvos, sentimos o cuidado de Deus para conosco. Ele nos resgatou, Ele transformou a nossa vida. Jesus Cristo transformou a nossa vida através da cruz. Então a pergunta é: você está verdadeiramente livre das trevas? Verdadeiramente você sente que você está livre dos pecados? Os pecados não mais te assolam,
Os pecados não mais trazem escravidão para você. Você está livre do pecado. Todos os costumes de pecado que você tinha antigamente, agora se passaram. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora você é uma nova criatura, tudo novo, tudo diferente, atitude diferente, palavra diferente, comportamento diferente, porque você foi resgatado, você foi tirado das trevas para a luz. Você tem convicção disso? Você continua errando, você continua com vícios, você continua usando drogas, você continua tendo comportamentos que não são condizentes à palavra de Deus? Aonde está a sua salvação? Você verdadeiramente é salvo? Quais são os seus costumes? O que você tem feito? O que você tem feito tem agradado a Deus? São coisas que agradam a Deus? Tem coisas que o povo faz que não tem como separar do bem e do mal. Deus resgatou. Se você é salvo, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, porque Jesus Cristo mudou o meu viver. Diferente hoje é o meu coração. É diferente, mudado completamente. Ser salvo é valorizar a cruz. Ser salvo é entender o sacrifício de Jesus na cruz. É valorizar o gesto de Jesus na cruz do Calvário. Isso é ser salvo. É verdadeiramente entender o reino de luz. Somos salvos, irmãos, e é isso que Paulo e Timóteo está querendo dizer para a igreja de Colossos. Somos salvos para que possamos ter a certeza, a convicção absoluta de que estaremos para sempre com o Pai. Por isso somos salvos. E por último, somos salvos para sentir o perdão dos nossos pecados. Somos salvos para sentir o perdão dos nossos pecados, versículo 14. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Irmãos, preste atenção. Quem você é agora? Quem você é? Quem nós somos? Somos novas criaturas? Entendemos a salvação em Cristo Jesus e por isso somos diferentes? Sabemos que os nossos pecados foram perdoados, mas persistimos em cometê-los? Persistimos em dizer que somos pecadores e que o Senhor é misericordioso e que por sua graça somos salvos e por isso chutamos o balde e não estamos nem aí e nem valorizamos a cruz? É assim, irmãos? Ou precisamos verdadeiramente crescer no conhecimento da glória de Deus? O sangue de Jesus nos purificou, nos resgatou e por isso então nos deu todo o perdão do pecado para aqueles que aceitaram a salvação. Para aqueles que aceitaram Jesus, para aqueles que aceitaram Deus como Pai, para aqueles que querem ser servos, para aqueles que querem tomar a ação diante do Pai. Isso é salvação. Então, irmãos, o que Paulo e Timóteo estão querendo dizer para a igreja de Colossos é o seguinte: irmãos, e é aí que eu quero dizer, claro, fazer as palavras de Paulo e Timóteo para a primeira igreja batista em Guarulhos e para todos que estão nos ouvindo agora também. A minha oração, Paulo dizendo, eu falando, a minha oração é que vocês tenham a convicção plena e absoluta de que são salvos. E para que vocês tenham a plena convicção clara e absoluta da salvação, então é necessário que você seja cheio do conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. É necessário que você viva de maneira digna do Senhor, que você possa em tudo ter perseverança e paciência com muita alegria, que você sinta
que você participa da herança dada por Jesus na cruz do Calvário. Você, como salvo, deve sentir que não mais é dependente do pecado e que você é livre por completo, porque Jesus faz todas as coisas com perfeição. Então, quando você é salvo, você é livre por completo do jugo da escravidão do pecado e passa a ser amigo de Deus. Para que você sinta a salvação e a certeza da salvação, você precisa sentir que todos os seus pecados foram perdoados. Aleluia! Todos os seus pecados foram perdoados e por isso somos salvos. Meu amado, em nome de Jesus, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem certeza da sua salvação? Vou repetir. Diante de tudo que nós lemos aqui, todas as atitudes que você precisa ter para que você seja verdadeiramente salvo, que você tenha essas características para você entender a salvação. Se você entendeu o que Paulo e Timóteo está falando para a igreja de Colossos e está falando para a nossa igreja hoje, eu pergunto para você, com a sua atitude, com aquilo que você tem demonstrado, com o seu comportamento, com as suas palavras, com o seu conhecimento, diante de tudo que nós falamos aqui nessa noite, você tem certeza da sua salvação? Se você não tem essas características, se você não tem esses pensamentos, eu vou continuar orando por você. Porque essa era a preocupação de Paulo e de Timóteo. Mas eu vou te dar um conselho. Mude o rumo da sua história. Dá tempo ainda. Hoje, agora, nesse momento, você pode falar com Deus agora, nesse momento, pedindo ao Senhor: Senhor, muda o rumo da minha vida. Agora você pode pedir ao Senhor: Senhor, mude a minha história. Senhor, eu quero estar cheio do conhecimento, eu quero ser digno do Senhor, eu quero perseverar, eu quero participar da sua herança, eu não quero depender do pecado, porque o Senhor apagou todos eles da minha vida. Então faça essa oração agora com o Senhor, dizendo: Pai, eu entrego a minha vida ao Senhor, para que eu possa ter a certeza da salvação, porque eu quero estar um dia todos juntos com o Pai. Faça essa oração agora, nesse momento. Você pode mudar o rumo da sua história. É nesse momento que você pode entregar o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.